Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Fundamentos de Programação. E na aula de hoje a gente vai fazer uma breve introdução a algoritmos, os conceitos, né, envolvidos por trás, né, de algoritmos. Vou mostrar como na prática a gente chega, né, no desenvolvimento do software em questão. E a partir daí vou puxar o gancho para a ferramenta que a gente vai estar utilizando ao longo desse curso. Na aula seguinte a essa é onde a gente vai juntos instalar a ferramenta e vou também introduzir ela a vocês, né, para entender como é que ela funciona, tá bom? Então, vamos lá. Inicialmente é importante a gente falar de lógica de programação. Eu até na aula de apresentação do curso falei que o principal objetivo do curso de Fundamentos de Programação é a gente estudar a lógica de programação. Mas o que é isso, né? Lógica de programação é a organização coesa de uma sequência de instruções voltadas à resolução de um determinado problema ou execução de um determinado processo. E, bom, para a gente entender isso, né, o que é de fato essa questão, vou trazer aqui um problema simples, né, do nosso dia a dia. Fazer pão na chapa. Então, se eu chegasse para você e pedisse, me faz um pão na chapa, de que forma que você faria? Né? Descreva o passo a passo, tá? Bom, eu, Yuri, faria dessa forma, né? Pegaria a frigideira, colocaria em uma das bocas de fogão, depois pega duas fatias de pães, passa manteiga dos dois lados de cada fatia, acende fogo na boca do fogão em que a frigideira foi posicionada, coloca as fatias de pão na frigideira, após 1 minuto, vira as fatias de pão e após os 30 segundos tira as fatias e aí, né, tá feito, né, o processo concluído. De repente até faltou uma etapa aqui de desligar o fogo, né, da boca do fogão, você não vai ficar gastando gás, né? Você provavelmente desenvolveu algo parecido, talvez mudando alguns detalhes, como por exemplo, em vez de duas fatias ser uma fatia, especificou o pão, né, que é utilizado, é, passou manteiga ou não passou manteiga, ou passou margarina, azeite ou outra coisa, né, em vez da manteiga. Enfim, podem com certeza ter tido mudanças aí em como você descreveu a receita, né, de fazer pão na chapa. Mas eu lhe pergunto, no final, comparando a minha e comparando a que você descreveu aí na sua cabeça, teria alguma diferença? Em alguma delas você não teria um pão na chapa no final? E a resposta é não, você vai ter pão na chapa nas duas, né? Então, aqui já mostra um detalhe que existem diferentes formas, né, da gente organizar essa sequência de instruções para chegar no resultado. E não existe uma única forma certa, tá? É claro que um detalhe aqui que é importante a gente mencionar. Não existe uma bala de prata, né? Ou seja, uma única sequência que vai resolver esse problema. Né? Vão existir várias, normalmente. Mas dependendo do contexto em que essa sequência está sendo aplicada, vai ter uma que vai ser mais preferível do que a outra. Tá? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que, por exemplo, está de dieta. Talvez ela prefira uma sequência de instrução que não envolva passar manteiga, né? Mas usar azeite ou nem passar nada, né? Ser só o pão ali mesmo na frigideira e acabou. Né? Um exemplo, né? Pode ter gente que não tem manteiga em casa, então vou preferir usar a margarina no lugar da manteiga, por exemplo. Então, enfim, dependendo do contexto, vai ter um conjunto de instruções que vai ser mais atrativo do que outra. Mas, pensando no contexto geral, não existe uma bala de prata, tá? E às vezes, até em contextos específicos, você pode ter, né, diferentes aí que vão se aplicar, né? Então, isso aqui é um ponto importante para a gente levar em conta, porque tudo isso que eu falei, todas essas linhas de raciocínio e possibilidades, é a lógica de programação. É você pensar nas etapas e como elas vão se organizar, o que vai implicar uma etapa em relação à outra, para assim você ter essa construção inteira, né, de ponta a ponta para chegar no final, né, que nesse caso é fazer um pão na chapa, tá? E aí, o que é algoritmo, né? A partir daí, é isso, uma sequência finita de passos, tá? Então, isso que a gente descreveu de fazer o pão na chapa é um algoritmo, tá? E tudo que a gente faz na nossa vida é um algoritmo, tá? Desde atravessar a rua, fazer alguma receita, né, na cozinha da sua casa, fazer um pedido em um restaurante, fazer compras, né, ali num supermercado, tudo existe um conjunto de passos, né, uma sequência ali de etapas que vão ser seguidas
e que no fim vai atender um objetivo, né? Vai realizar uma determinada ação. Então é isso, tá? Algoritmos é nada mais, nada menos do que essa sequência de passos, tá? E a lógica de programação envolve você construir essa sequência de passos, você construir os algoritmos, tá? E aí, onde chega o software nisso tudo, tá? Bom, o software ele vai ser um conjunto de instruções, programas e dados que dizem a um computador ou dispositivo eletrônico o que fazer, sendo a parte lógica e intangível em contraste com o hardware, que é a parte física, né? Então, o software, né, os programas que existem, é um conjunto de algoritmos. Então, como você pega, por exemplo, um jogo, né? Um jogo ele vai ser um compilado ali de vários algoritmos, né, que vão fazer o jogo funcionar. Então, pegando, por exemplo, o Super Mario, que é um jogo que eu acredito que todo mundo conhece, né? Você vai ter o algoritmo da movimentação do próprio personagem, né, que é o pulo lá, movimentar para a esquerda, para a direita, né, e tal. Você vai ter o algoritmo ali que vai digitar o comportamento de cada inimigo, né? Então, como é que os inimigos vão se movimentar, se eles vão atacar de alguma forma. Você vai ter o algoritmo que vai gerar as fases, o mapa, né, das fases. Então, tudo que acontece no jogo, existe um algoritmo por trás que vai, né, fazer aquilo funcionar, tá? O mesmo se aplica para sistemas de bancos, né, aplicativos de banco. Então, quando você vai fazer uma transferência bancária, tirar dinheiro da tua conta e mandar para outra conta, no mesmo banco ou em outro banco, é um conjunto de algoritmos ali que vão ser executados para isso acontecer. Você vai fazer uma feira, né? Vai ali no mercado fazer compras, vai ter o sistema ali do caixa, né? Para passar, ler o código de barras, entender qual é o produto, o preço, fazer a soma ali para gerar a conta no final. Tudo isso também é um conjunto de algoritmos. O streaming, né? Aqui o YouTube, a plataforma da Poena, o Netflix, né? Tudo isso aqui que faz você conseguir assistir uma aula à distância é graças a um conjunto de algoritmos ali que faz as coisas funcionarem. E num contexto mais empresarial, né, que você tem um relatório ali, um painel de visualização de dados, para chegar naquele final foi também um conjunto de algoritmos, né, que manipulou esses dados, organizou esses dados, gerou os gráficos ali a partir desses dados, né? Então tudo isso também foi um conjunto de algoritmos, tá? Então, o software, né, o programa, ele é isso, tá? E ele sempre vai estar interagindo, né, de alguma forma com um hardware, tá? Não tem como você ter só o software ou só o hardware, tá? O hardware por si só, ele é só o dispositivo eletrônico, ele só existe, né? Mas o que vai interagir com ele ali e fazer ele funcionar e ter um fim ali no final das contas é ele combinado com o software, né? Com os algoritmos ali que vão de alguma forma interagir com essa estrutura eletrônica e fazer as coisas funcionarem, tá? Então, beleza. Esse é o detalhe. E como é que a gente pode representar um algoritmo, né? De que forma ele é representado? Bom, fluxogramas e pseudocódigos. Vou explicar cada um deles para vocês, tá? O fluxograma, se você vem do meio corporativo, já é algo que é um pouco provável que você saiba do que se trata, né? Ele é um diagrama que vai descrever processos, tá? Então aqui, por exemplo, eu trouxe uma imagem que é um fluxograma de processamento de pedidos, né? Então, recebeu o pedido, aí vai verificar se o cliente é cadastrado, se sim, beleza, processa o pedido, caso não, tem que cadastrar o cliente antes de processar o pedido. Aí quando vai processar o pedido, vê se o crédito foi aprovado, né? Ou seja, se o meio de pagamento ali que o cliente colocou foi aprovado, ele realmente comprou, né, ali o que está pedindo. E aí, caso sim, vai retirar o produto do estoque, embalar o produto, enviar para a transportadora e entregar ao cliente. Caso contrário, se o meio de pagamento foi reprovado, aí vai devolver para o cliente, né, que o pedido não foi aprovado, tá? Então aqui eu descrevi um conjunto, né, de passos que vão ser feitos ali para atingir um determinado objetivo. Então isso aqui é nada mais, nada menos do que um algoritmo, tá? É uma forma visual de você representar, tá? O pseudocódigo, ele já é uma forma de representar o algoritmo utilizando instruções em português, tá? Que vão obedecer regras específicas de escrita de algoritmos, tá? Aquilo lá que a gente fez de pão na chapa, né, a escrita, a gente não poderia dizer que aquilo é necessariamente um pseudocódigo, tá? É uma forma de você representar o algoritmo, sim, só que ela é uma forma um pouco mais grosseira, né? Simplesmente um texto ali descrevendo o que é que o algoritmo vai fazer. Mas o pseudocódigo, ele é algo que já se aproxima
né, de algo que na prática é o que vai acontecer quando a gente vai implementar um algoritmo dentro de um software, né? Existe um conjunto de palavras-chave padrão, tá? Para você fazer determinadas ações e você vai usar elas para justamente descrever o seu algoritmo. Então, por exemplo, eu tenho aqui na tela um algoritmo em pseudocódigo que é simplesmente exibir uma mensagem Hello World para o usuário, tá? E aí, para isso, eu não escrevi exiba a mensagem Hello World na tela do usuário. Não, eu segui um padrão de pseudocódigo, que é o quê? A função principal, aí exiba é a palavra-chave, né, para descrever que eu quero que a máquina, ao ler, interpretar, né, o meu pseudocódigo, vai exibir uma mensagem na tela do usuário. E aí depois eu coloco a mensagem que eu quero que ele exiba, né, entre aspas, que é o Hello World. Tá? E aí após isso, fim, né, eu não quero que ele faça mais nada. Então eu descrevi o meu algoritmo, né, a sequência aqui de passos, né, seguindo um padrão de texto em português, tá? Então isso aqui é uma forma também de você exemplificar o seu algoritmo, tá? Só que é claro, o fluxograma e esse pseudocódigo não é algo que as máquinas, né, elas vão entender. Isso é uma forma de nós, seres humanos, conseguir palpar a nossa lógica ali, processar a nossa linha de raciocínio para facilitar a construção do algoritmo. Então, Yuri, como é que funciona na prática, né? Bom, a gente vai ter a etapa de desenho do algoritmo, que é você descrever em prosa, em texto ali, o algoritmo, faz um desenho de fluxograma, escreve em pseudocódigo. É o desenho, é o design do algoritmo, tá? Que vai exemplificar de forma bem resumida e direta, tá? O teu algoritmo, a tua lógica ali de passos, tá? Essa é a primeira etapa. Uma vez que você está com isso estruturado, você vai fazer a implementação desse algoritmo em código-fonte. E o que é o código-fonte? O código-fonte ele é o conjunto de palavras ou símbolos escritos de forma ordenada, contendo instruções em uma das linguagens de programação existentes, tá? Linguagem de programação é nada mais nada menos do que um idioma formal, com regras e símbolos que vai permitir aos humanos comunicar instruções aos computadores, tá? E aí permitindo que ocorra a tradução da lógica humana em comandos que a máquina vai entender e executar, tá bom? Então, assim como a gente tem o português, inglês, italiano, francês, a gente vai ter as linguagens de programação. O Python, Java, linguagem C, JavaScript, Ruby e assim vai, né? Existem muitas linguagens de programação no mundo, tá? E aí cada linguagem, ela vai ter a forma de fazer as coisas, né? No português, a gente usa o olá como saudação, no inglês é hello, no italiano é salve, e assim vai, né? Nas linguagens de programação, a gente também vai ter essas nuances, né? Então, a gente vai ter uma forma de dizer para o programa que a gente quer que uma mensagem seja exibida. No Python vai ser de um jeito, no Java vai ser de outro jeito, né? Que a gente vai escrever, porque são idiomas, tá? Cada um vai ter seu padrão de escrita e funcionamento, tá? Então, essa etapa visa justamente a gente escolher uma linguagem de programação em que a gente vai implementar o nosso algoritmo seguindo o código-fonte, ali, os padrões dessa linguagem de programação, tá? Yuri, o que vai ditar qual linguagem de programação eu vou escolher? Depende muito dos teus objetivos, porque como eu falei, cada linguagem de programação vai ter seu funcionamento e vai ter seus prós e contras, né? Vai ter linguagem de programação que vai ser mais complexas de você escrever, né? Você vai gastar mais linhas de código para fazer determinadas instruções. Em contrapartida, elas vão ser mais rápidas, né, de execução. Já outras linguagens de programação, elas vão ser mais rápidas de você escrever, né? Ela vai economizar linhas de código para você fazer determinada instrução, mas ela acaba tendo uma execução um pouquinho mais lenta, tá? E assim, esse é um resumo, tá? Cada linguagem vai ter suas vantagens e desvantagens. Então vai muito do seu contexto para você entender qual a melhor linguagem de programação e assim fazer a implementação do seu algoritmo seguindo essa linguagem de programação, tá bom? Aí beleza, uma vez que foi feita a escrita, né, de todo o código-fonte, inclusive o pseudocódigo, ele é um exemplo de um código-fonte, né? Ele é um padrão que é em português, né? Mas tem ali padrões de palavras, né? De você executar determinadas funções. Só que ele não segue bem uma linguagem assim de programação, né? Ele é mais uma forma textual, né, da gente representar o nosso algoritmo e que se aproxima de um código-fonte de linguagens de programação que a gente tem, tá bom? Inclusive, existem linguagens de programação que elas são bem parecidas com um pseudocódigo, tá? Por exemplo, o Python.
né? Inclusive, uma das vantagens do Python é por ele ser uma linguagem muito fácil de você aprender, porque justamente do pseudocódigo você consegue facilmente visualizar o Python, né? E vice-versa. Então, ele é uma linguagem mais simples para você escrever, né? Agora, quando você vai, por exemplo, para linguagens um pouco mais complexas, como o Java e a linguagem C, elas já são linguagens, como a gente fala, de baixo nível, né? Ou seja, elas já não são tão diretamente ali parecidas com o que a gente tem em pseudocódigo, tá? Mas enfim, só dando essas observações. E aí, uma vez que a gente implementa o código-fonte, seguindo uma linguagem de programação, a gente vai ter a etapa do compilador ou interpretador, tá? O que é isso, tá? Vai ser o agente responsável por, a partir do momento que você escreveu ali na linguagem de programação, pegar aquilo e traduzir para uma linguagem que a máquina vai entender. Porque nós, seres humanos, a gente vai entender o quê? Exemplos visuais, vai entender ali o código que está escrito, né? Porque vai estar literalmente ali exibido em palavras em inglês, né? Que a gente consegue entender. Mas o computador não entende isso. O computador ele se comunica de forma binária, né? Zeros, uns. É a forma dele entender e saber como vai se interagir com o componente eletrônico, né? Para fazer ali todas as instruções. Então, essa etapa de tradução vai ser o compilador ou interpretador que vai executar, tá? E é algo bem automatizado, tipo, é algo que você não precisa se preocupar, você nem vai ver essa parte, né? Assim, não é obrigado você ver, você entender, você ler, porque o objetivo dele é justamente, a partir do que você escreveu, que você entende, traduzir e a máquina conseguir entender e executar de acordo com o que você escreveu, tá bom? Yuri, o que é o compilador e o interpretador são as mesmas coisas? Eles fazem isso de traduzir, mas eles têm diferenças em relação a como eles fazem isso, tá? O compilador, ele vai pegar todo o teu código-fonte e traduzir de uma única vez para depois executar. Já o interpretador, ele faz essa tradução linha a linha, tá? E aí existem linguagens de programação que utilizam compiladores e existem linguagens de programação que usam interpretadores, tá? Existem vantagens e desvantagens, né? Mas eu não vou entrar muito nesse mérito, senão a gente vai fugir muito do escopo aqui dessa aula, tá bom? Mas aí só trazendo esse contexto para vocês, porque eventualmente vocês vão ver essas palavras aparecendo, então é só para entender o que é isso, tá? E aí, por fim, uma vez que ocorreu ali o compilador, o interpretador traduziu, né, o teu código-fonte ali para uma linguagem de máquina, vai ocorrer a execução. E quem é que vai fazer essa execução? É o processador da máquina, tá? A CPU. Ela que vai ser responsável por fazer a execução de todas as instruções lógicas ali, linha a linha, seguindo, né, ali toda a linguagem de máquina que ela compreende, né? Mas que está de acordo com toda a tua lógica que você desenhou lá no fluxo e escreveu em código-fonte posteriormente, tá? Então, esse, digamos que é o passo a passo de você sair de uma concepção, né, até, de fato, um software, um algoritmo, né, implementado e que funciona. Aí uma dúvida, né, que você possa ter. Yuri, no teu dia a dia, né, enquanto engenheiro, você fica desenhando fluxograma, você escreve pseudocódigo? Então, normalmente não, tá? Por quê? Porque à medida que você vai praticando e vivenciando a programação, você vai lidando com a parte lógica já diretamente no código-fonte. Então, quando eu vou construir um algoritmo, eu já vou construindo ele diretamente num código Python, por exemplo, né? É claro que em alguns contextos mais complexos e específicos, a gente vai eventualmente escrever um pseudocódigo ou um fluxograma para ajudar na linha de raciocínio. Mas no dia a dia não é a regra, tá? Yuri, por que tu tá dizendo para a gente fazer dessa forma? Porque eu estou considerando aqui que é a primeira etapa, você está tendo contato com a programação pela primeira vez. E como eu falei na apresentação da disciplina, é uma área nova, é um conceito novo, tá? Então, é muito mais saudável você aprender a construir algoritmos inicialmente em fluxogramas e pseudocódigo, para depois você se preocupar em entender um padrão de linguagem de programação e construir esses algoritmos diretamente nessa linguagem de programação, tá? Eu iniciei dessa forma, tá? Eu aprendi programação na faculdade, num curso chamado também de Fundamentos de Programação, e lá, inicialmente, a gente aprendia a fazer os algoritmos em fluxograma, depois ia para pseudocódigo e depois a gente foi, de fato, né, construir um código-fonte ali dentro de uma linguagem de programação. Então, da mesma forma, foi o que eu aprendi, né, foi o caminho que eu percorri.
E eu acho que foi o melhor caminho possível, né? Porque a minha curva de aprendizado eu acho que foi muito mais suave e ainda assim teve seus desafios, tá? Inclusive, isso é um conselho que eu dou aqui enquanto professor. Vai ter momentos ali quando você for replicar os problemas, for tentar fazer os problemas que eu sugeri, você travar, você não conseguir talvez desenhar a tua lógica, né? Você vai ter umas dificuldades iniciais, isso é totalmente normal por ser uma coisa totalmente nova, tá? Então assim, não desanima. Se você travou, volta uns passos atrás, assista a aula novamente, vai fazendo passo a passo, desenha, escreva, né? Processa as informações, tá? Porque isso aí vai ajudar você a ir entendendo. E à medida que você for exercitando, praticando mais, essas barreiras vão ficando cada vez mais inexistentes e vai ficar mais natural o teu pensamento lógico, tá? Eu falo isso porque quando eu comecei a aprender, eu achei que programação não era para mim e eu não ia conseguir aprender porque parecia que era uma coisa que não entrava na cabeça, eu não conseguia desenhar o algoritmo, a lógica, né? Sendo que hoje eu trabalho com isso, né? Meu dia a dia é programar, né? E eu sou muito feliz programando. Então eu falo isso por mim mesmo, tá? Não desanima, tá? No início pode parecer que é um bicho de 7 cabeças, mas na realidade é um bicho só de 3 cabeças, né? Que você esforçando ali, persistindo, com certeza, né, vai aprender e eu vou fazer de tudo também do meu lado aqui para deixar as coisas mais palpáveis possíveis, tá? Mas é isso, tá? O conselho que eu dou para vocês. E beleza, como é que vai ser então aqui o nosso curso, tá? Como eu falei, o nosso objetivo é focar na lógica de programação, a entender a ideia de construir algoritmos, tá? Eu não vou aqui trazer uma linguagem de programação nesse curso, tá? Porque o nosso objetivo é lógica de programação. Então, de que forma a gente vai focar? No desenho do algoritmo, tá? Yuri, fluxograma ou pseudocódigo? Inicialmente em fluxograma, tá? Só que se a gente fosse focar só em fluxograma, né, assim, diretamente, a gente iria desenhar e ia meio que seguir a linha de raciocínio, né, do desenho para entender que beleza, tá certo esse fluxograma, ele funciona, ele roda o algoritmo que eu desenhei aqui. Mas eu acho que é muito legal quando a gente consegue fazer isso de uma forma um pouco mais prática e, de fato, executar o algoritmo como se a gente tivesse escrito um código-fonte, ocorreu um compilador e ocorreu a execução. Então, para isso, a gente vai usar um software, né, um programa que foi criado para isso, que é o Flowgorithm, tá? Ele é um software educacional, tá? O objetivo dele é ajudar as pessoas a aprender lógica de programação e ele permite que a gente desenhe algoritmos usando fluxogramas e a partir daí, dentro dele, vai ter uma espécie ali de compilador, interpretador, né, que vai pegar o nosso desenho de fluxograma, traduzir para um código-fonte interno lá dele, e ele vai rodar, né, esse nosso algoritmo. E aí a gente vai conseguir ver a execução etapa por etapa do nosso algoritmo e ver o resultado final. E aí a gente também consegue comprovar que, beleza, a minha lógica está certa, o algoritmo funciona, tá? Então, eu vou estar utilizando o Flowgorithm porque ele vai fazer essas 3 etapas aqui, né, que seria a implementação de código-fonte, compilador e execução para a gente, né, a partir do momento que a gente tem um fluxograma, tá? Ele também suporta a escrita em pseudocódigo, mas eu acredito que é muito mais amigável, principalmente para quem vem de uma área que não é das exatas, a gente iniciar com fluxogramas, porque é visual, é mais fácil de você aprender os padrões, né, para você desenvolver a lógica de programação daí e depois você se preocupar em como lidar com os mesmos desafios, só que agora em pseudocódigo, que é escrevendo os textos ali, uma tela totalmente em branco, né? Então, é dessa forma que a gente vai seguir, né, o nosso curso, tá? Na próxima aula eu vou instalar junto com vocês, tá, o Flowgorithm. O único detalhe, né, é que infelizmente o Flowgorithm ele só está disponível no Windows, tá, que é o sistema operacional. Se você está em Linux ou no macOS, tá, que é o sistema operacional da Apple, você não vai conseguir instalar o Flowgorithm, tá, infelizmente. Mas eu entendo que a maioria das pessoas utilizam o Windows, né? Linux acaba sendo mais comum para quem é já da área de programação e o macOS é menos comum, tá? Na maioria aqui do povo brasileiro. Mas no pior dos mundos, se você tem Linux ou macOS e quer implementar aqui junto, qual eu aconselho? Veja como instalar uma máquina virtual, tá? Para colocar um Windows ali dentro dessa máquina virtual, né? Ali no seu sistema operacional. E aí dentro dessa máquina virtual você instalar o Flowgorithm, né? Claro que vai ter um desafio, né? Porque o que diabo é máquina virtual e tal.
Então, assim, no pior dos mundos, se você sentir muita dificuldade, né, de instalar uma máquina virtual e tal, o que eu te aconselho é, ou tenta localizar algum notebook que você possa utilizar ali o Windows para apenas acompanhar a aula, ou você pode simplesmente acompanhar a aula e realmente fazer os fluxogramas ali de uma forma um pouco mais visual, sem necessariamente utilizar o programa, tá? E aí acompanhando as aulas é algo também que vai dar certo, tá bom? Então é isso, pessoal. Aguardo vocês na próxima aula, em que a gente vai instalar esse software juntos e vamos entender, né, como é que ele funciona, a sua estrutura e organização, tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima aula.